Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre as escolas aqui em Portugal. Isso aí, sobre a educação, que é um ponto muito importante para você que tem já seu filho e pretende vir aí já com a sua família aqui para Portugal e tem essa preocupação, né? Será que as escolas são boas, o estudo é de qualidade, como que funciona? Então, eu vou estar trazendo aqui para vocês, belezinha? Então, vamos lá, gente. A idade obrigatória para se começar a estudar aqui em Portugal é a partir dos 6 anos de idade, tá? E você pode estar matriculando seu filho em uma escola pública ou privada. Vou estar explicando para vocês a diferença das duas logo logo. Independente de qual das duas você vai querer colocar o seu filho, né? Ou na particular ou na pública, o ensino ele se divide em dois, que seria o ensino básico e o ensino secundário. O ensino básico ele começa com 3 ciclos, que seriam eles. O primeiro ciclo, primeiro ao 4º ano, de 6 a 9 anos de idade. Segundo ciclo, 5º ano ao 6º ano, aos 10 anos e 11 anos de idade. E o terceiro, do 7º ao 9º ano, que vai de 12 anos aos 14 anos de idade. Então, esse seria o ensino básico, tá? O ensino secundário, ele é bem parecido com o do Brasil, que seria aí o ensino médio no Brasil, tá? Então, ele vai com 3 anos de estudo, que seriam do 10º ao 12º ano, tá? O diferencial aqui do ensino secundário é que o aluno, ele precisa, né, estar ciente que ele precisa escolher a profissão que ele vai querer seguir, ou seja, em que área, né, ele vai querer atuar, e também ou seja, qual a graduação ele vai querer estar fazendo. Vai querer fazer um curso técnico, vai querer fazer uma graduação em um direito, uma medicina, ele já precisa estar ciente de que ele precisa escolher essa área que ele vai querer seguir, tá? Por quê? Porque o aluno ele já sai do ensino secundário para a faculdade, beleza? Então não é que nem no Brasil aí que fica, vou parar por aqui, não vou, né? Não sabe o que faz. Então ele precisa sim saber o que ele vai fazer para dar continuidade aos estudos, tá? Então eles valorizam muito aqui essa parte da educação. O horário escolar aqui, ele é bem diferente do Brasil. No Brasil, a gente é acostumado com as aulas de manhã, tarde e noite. Aqui em Portugal, é super normal as aulas começarem das 9 horas até as 15h30 da tarde. Nossa, Dani, que horário diferente. Eu tive essa mesma reação, gente. Então, é super comum esse horário aqui para eles, tá? Então, mas eu não tenho como buscar o meu filho na escola, esse horário. Não tem problema, gente. Se você não consegue buscar, você pode conversar com a direção da escola e deixar o seu filho no colégio até o horário que você consiga ir buscá-lo. Conversando com a direção, as escolas precisam fornecer isso para você, tá bom? O ano letivo aqui em Portugal, ele também é super diferente. Ele começa, assim, 2 semestres, tá? E ele começa em setembro e vai até janeiro. E o segundo semestre, ele começa em fevereiro e vai até julho. Então, é bem diferente aí do Brasil, né? Que a gente começa a estudar em fevereiro e vai até comecinho de dezembro. Não, gente, aqui em Portugal ele é diferente. Então, ele começa em setembro, que os alunos no Brasil começariam em fevereiro, aqui começa em setembro, vai até janeiro,
e de janeiro de fevereiro em diante, ele começa a seguir o segundo semestre e vai até julho. Ah, mas como que funcionam as férias das crianças nesse caso? Porque no Natal, né, dezembro, Natal, festa, meu filho vai estar estudando? Sim, gente, aqui ele é um pouquinho diferente, tá? Mas as férias, elas são divididas em 4 períodos. Então, ele é bem interessante esse ano letivo aqui. Por exemplo, no Natal, teu filho não vai estar no colégio estudando, tá? Ele vai estar em casa com você. Então, as férias, elas funcionam assim. No Natal, são 2 semanas que as crianças têm de folga. Na Páscoa, também são 2 semanas que seu filho vai estar em casa. No Carnaval, são 3 dias. E no verão, são 3 meses. Nossa, por que 3 meses? Porque são nesses 3 meses que o seu filho vai ter direito às férias escolares, tá? Então, é nesse período, no período do verão aqui em Portugal, que todas as crianças passam pelas férias coletivas. E no ano seguinte, né, no mês de setembro, se inicia um novo ano letivo. Beleza, gente? Espero que vocês estejam entendendo aí. Escreve aqui nos comentários se vocês estão gostando, se surgiu alguma outra dúvida, vocês me avisem, beleza? Dani, como que eu faço para fazer a matrícula do meu filho aqui nas escolas em Portugal? Então, assim, gente, eu vou passar para vocês alguns documentos, tá? Que você precisa providenciar. Porém, pode ser que algumas instituições elas vão pedir esses documentos e algo a mais, como vai pedir só isso aqui para você ou peça metade. Então, tudo depende da instituição que você vai estar procurando matricular o seu filho, tá? Os documentos que você vai precisar são passaporte, NIF, carteira de vacinação, PP4 apostilado, comprovante de residência em Portugal, 2 fotos 3x4, histórico escolar apostilado, ficha de matrícula preenchida, fornecida pela escola, tá? Essa ficha ela é fornecida pela instituição que você for matricular o seu filho. Tá, Dani, você falou para mim que são esses documentos, mas eu vou poder escolher, por exemplo, um exemplo, gente, para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Eu e o David, a gente mora aqui em Póvoa de Varzim. Vamos dizer que a gente, né, tivesse nosso filho e eu gostaria que ele estudasse numa escola pública na cidade do Porto, que é aqui, dá uns 30 minutos aqui da cidade, né, da freguesia que a gente tá. Ah, eu poderia fazer isso? Não pode, gente. Você precisa estar num ponto super importante. Você precisa estar entrando em contato com o agrupamento escolar da freguesia que você vai morar. Então, você já precisa ter aí planejadinho para onde você quer ir quando chegar aqui em Portugal, tá? Esse é um fator muito importante, a programação, o planejamento para onde você vai, beleza? Para daí você tá verificando qual instituição você vai estar matriculando seu filho para, né, dar sequência aos estudos dele, beleza? Ah, Dani, mas se eu for colocar o meu filho numa escola particular, eu posso fazer isso? Aí você pode, tá? Aí a exigência é diferente. Aí você pode, por exemplo, né? Vamos dizer aqui, citar o meu exemplo. A gente ainda não tem filho, mas vamos dizer assim, que eu quisesse colocar o meu filho numa escola particular lá no Porto, poderia fazer sem problema nenhum, tá? E daí você tá pagando, você pode escolher a instituição que você quer para colocar o seu filho na escola estudar, beleza, gente? Então, esses são os documentos que você precisa estar levando para a instituição para estar fazendo a matrícula da sua criança, tá? É importante, gente, também colocar aqui para vocês que se você está vindo do Brasil
O seu filho ele já estuda, é muito importante você trazer os documentos já do Brasil bem certinho, seria o histórico escolar do seu filho, o PB4 e a carteira de vacinação. Certinha, gente. Carteira de vacinação é um ponto muito importante, tá? Então, se você de repente não tem o costume de levar o seu filho participar de vacinações, é muito importante. Quando eu tava pesquisando isso, eu lembrei da minha mãe, né, que ela sempre levava a gente, eu e os meus irmãos, tomar vacina. Então, qualquer campanha de vacinação que tinha, a gente tava lá participando, né, tava tomando a vacina. Então, carteirinha nem tem mais espaço, na verdade, mas é um ponto muito importante porque a vacinação protege, tá, gente? Sei que algumas pessoas são contra, nada contra a sua opinião com isso, mas aqui para Portugal você precisa estar com a carteirinha de vacinação do seu filho em dia, em ordem, porque assim, gente, pode ser até mesmo que na imigração, quando você chegar no aeroporto, o agente da imigração solicite isso do seu filho e às vezes pode ser um ponto negativo se não tiver tudo em ordem, beleza, gente? Seguindo então para essa foi então a questão das escolas públicas, tá? Vamos entrar agora na sequência das escolas particulares. Dani, qual seria o valor, né, para o meu filho estar estudando numa escola particular? Então, aqui em Portugal, gente, você já percebeu, né, um ponto, lembrando de um detalhe que eu tava esquecendo de falar para vocês, sobre que eu já vi algumas pessoas falar assim, mas escola pública também paga. Gente, mensalidade em escola pública você não paga. Porém, o que você vai pagar na escola pública é a alimentação do seu filho. Então, mas qual que é o valor? O valor, ele é estipulado conforme a renda familiar. Então, se somente o pai trabalha, é calculado através da renda do pai, tá? Se o pai e a mãe trabalham, é juntado as duas rendas e feito ali qual o valor que você vai estar realizando o pagamento. Na pesquisa que eu fiz, tinha alguns exemplos de €1,45, por exemplo, tá? Então, pode variar os valores aí de família para família, beleza? Voltando então na escola particular, o que você paga na escola particular, tá? Você vai pagar a mensalidade do seu filho, que é ali todo mês, mensalidade, né? Você vai estar pagando a matrícula do seu filho anual, um seguro escolar, o material didático que ele vai estar utilizando e também a alimentação do seu filho. Então, são aí vários pontos que você precisa analisar, porque aqui você vai pagar, tá? Os valores, eles variam, tá? De instituição para instituição, conforme ali a renda familiar lá na escola pública, aqui vai variar a renda, esse valor, né, que você vai precisar pagar do seu filho numa escola particular. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Do primeiro ao quarto ano, em média, €450 por mês. Do quinto ao sexto ano, €460 por mês. Do sétimo ano ao nono ano, €470 por mês. Esse seria o ano básico, tá, gente? O ensino secundário, o ano básico não, ensino básico. O ensino secundário, ele é de €495 por mês. Então, não, né? Ele pode variar desse valor. Então, além desse valor de mensalidade que você paga, você tem mais os outros valores que você vai precisar pagar aí do seu filho nessa instituição que você escolher. Mas, Dani, você precisa analisar, tá, gente? Eu digo para vocês que vocês precisam analisar em que instituição
vocês querem colocar o filho de vocês, tá? Se você quer colocar o seu filho numa escola pública ou se você quer colocar o seu filho numa escola particular. Lembrando que a escolha é sua, tá? Não tô desmerecendo aqui a escola pública, nem desmerecendo a escola particular devido aos valores, mas estou passando para vocês aquilo que Portugal oferece, tá bom? Então, a escolha é sua, analise, pesquise, veja bem certinho. Por isso é interessante, se você tá vindo aqui para Portugal, você vir no período de férias das crianças portuguesas, das crianças que estão aqui, né? Que seria aí no período do verão, que são período de 3 meses. Por quê? Porque daí o seu filho, são 2 pontos, né? Que eu gostaria de destacar aqui para vocês. Primeiro, o seu filho vai iniciar o ano letivo junto com todas as outras crianças. E segundo, que você tem um tempo aí de pesquisar em qual instituição você vai querer colocar o seu filho, tá? Em que instituição, pública ou particular, beleza? Agora, eu gostaria de passar para vocês uma outra informação, né? Que eu acho que algumas pessoas aí vão estar me perguntando. Existe em Portugal creche, pré-escola? Existe, tá? Então, assim, gente, as creches e as pré-escolas aqui em Portugal são opcionais para os pais. Para as crianças a partir de 4 anos de idade, o governo é obrigatório fornecer, se os pais quiserem, a instituição para que essa criança fique no local, né? Porque, por exemplo, você vem, teu filho ali tem 3 anos de idade, vamos supor, e você vem já de cara, né? Você consegue trabalho, teu esposo consegue trabalho, ou vice-versa, né? E você tem a criança pequena, não veio nenhum familiar junto, não tem amigos, meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho? Tem essas instituições que você consegue estar matriculando seu filho e ele consegue ficar na escolinha. Os horários, eles variam, tá? De instituição para instituição também. Então, tem instituições que começam às 7 horas da manhã e vão até às 19 horas da noite. Tudo depende aí do que você vai precisar. Existem as instituições aqui que fornecem isso para você, tá? Nesse lugar, eu pago alguma coisa? Então, assim, existem as escolinhas que você não paga nada, existem as escolinhas que você paga o valor parcialmente e existe a mensalidade inteira, né? Então, e os valores, eles vão variar de 200 euros a 300 euros por mês, tá bom? Então, se você tem teu filho e você já quer colocar ele na escolinha, existe esse local aí que você pode estar deixando o seu filho, matriculando o seu filho certinho, para que ele vá para a escolinha. Mas o que meu filho faz lá? Eles têm o almoço e também tem um lanche da tarde, tá? E eles fazem algumas atividades sozinhas. Então, além da criança, não é só um lugar para a criança ficar, e sim um local que ela também aprende, tá? Então, os pequenininhos aí, mesmo pichucos, eles aprendem também na escolinha. Beleza, gente? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Falando para vocês um pouquinho sobre as escolas aqui em Portugal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, por favor, gente, o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, se você ficou alguma dúvida, tá? Se ficou confuso, eu trago aqui um outro vídeo diferente desse para explicar melhor para vocês, tá? Digam aí nos comentários, por favor, se ficou alguma dúvida. Se ficou alguma dúvida, a gente volta aqui esclarecer para vocês, tá bom? Então, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de muitos outros vídeos que vão rolar por aqui. Beleza, pessoal? Um forte beijo para vocês. Obrigada por me acompanhar até aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!